Apocalipse capítulo 19. Vamos ler a Sagrada Escritura que o Senhor Jesus nos deu através do apóstolo João. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois ele julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. E então ouviu o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. E a ela foi permitido se vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e na cabeça dele há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. O seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. E da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, se reúnam para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Capítulo 19 do Apocalipse, após João descrever o sistema babilônico, a Babilônia, esta cidade, ou quem sabe no plural, estas cidades que manifestam toda soberba humana, toda adoração ao homem, toda idolatria, toda imoralidade que a Babilônia simboliza. Após João ver no capítulo 17 e 18 a Babilônia, no capítulo 19, João ouve os louvores e a adoração do céu. Ele ouve
o que está ocorrendo no céu o tempo todo o céu é um lugar de adoração, de louvor, de exaltação ao Senhor. O céu não é um lugar monótono, o céu não é um lugar onde as pessoas estão estáticas, não, é um lugar de adoração, de honra, de glória. Capítulo 19 de Apocalipse, perceba no texto bíblico que o João diz: olha, eu ouvi no céu uma voz forte, uma multidão dizendo: aleluia, a salvação, a glória e o poder. E quando João ouve o que os céus proclamam, que os céus glorificam ao Senhor sem cessar, ele também ouve uma convocação para que todos os homens o adorem, que todos os homens o louvem. Olha na sua Bíblia aí no versículo de número 5, e do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus todos, os seus servos, os que o temem, os pequenos e os grandes. Amado, a Bíblia toda é uma revelação do Deus Todo-Poderoso, Criador, chamando a todos que o adorem, porque quando nós adoramos ao Senhor, nós nos tornamos parecidos com Ele, nós somos transformados. A nossa vida só tem sentido em adorar o Senhor, em conhecê-lo, em manifestar o conhecimento dEle. A adoração, na verdade, não é porque Deus precisa, é porque nós precisamos. Quando adoramos ao Deus verdadeiro, nós encontramos a nossa verdadeira essência. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Adorar ao Senhor é não nos tornar escravos de nós mesmos, do pecado, do inimigo. Nós fomos criados para adorar a Deus, como Efésios capítulo 1 diz: Deus nos criou para o louvor da sua glória. Adorar a Deus não é apenas cantar, adorar a Deus é um relacionamento, é uma intimidade, é conhecê-lo, obedecê-lo, amá-lo. Adoração é amor, rendição ao Senhor, é amar a sua glória, é amar a sua vontade, é temer o seu nome, é reconhecer que só o Senhor é Deus, que nós fomos criados para glorificá-lo, manifestar a sua glória. E quanto mais eu adoro, mais livre eu sou, mais curado eu sou, porque a adoração me faz semelhante a Ele. Porque Deus aborrece a idolatria? Não é no sentido que Deus tem ciúmes nesses termos. É óbvio, o texto bíblico em Tiago dizendo que o Senhor ele anseia por nós com esse ciúme, mas o Senhor, Ele aborrece a idolatria, porque todas as vezes que eu e você tiramos o foco do Senhor, nós distorcemos a verdadeira imagem dEle em nós vamos nos deformando. A adoração verdadeira nos transforma. Então todos os homens são convocados no versículo 5 a adorar e exaltar o Senhor. E é muito interessante que os louvores de Apocalipse 19 não se concentram no homem. O versículo 1 diz: a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. É um louvor que exalta ao Senhor por quem Ele é, exalta ao Senhor porque nós somos salvos por causa dEle, pela graça dEle, para a glória dEle. Exalta ao Senhor, não sou eu, você, o homem, é Ele o centro de todas as coisas. E é um louvor que exalta os justos juízos de Deus. Nós temos uma visão deformada do Senhor quando achamos que o juízo de Deus ou a ira de Deus, de alguma maneira, parece que diminui a beleza ou o amor, a santidade do Senhor. Não, a ira de Deus, ela é tão santa quanto a sua santidade. A justiça de Deus, ela é tão santa quanto o seu amor. O trono de Deus é um trono de misericórdia, de graça, mas também de justiça. Então a adoração aqui é porque os atos de justiça estão vindo. A adoração aqui é porque o Senhor está julgando, versículo 2, a grande prostituta, a Babilônia. O Senhor está julgando o pecado. O Senhor ama a todos, dá oportunidade a todos, convida a todos para o adorar, mas Deus dá liberdade ao homem de escolher. O homem escolhe este caminho de seguir a Babilônia, e a justiça de Deus virá sobre a Babilônia e todos os que são ligados a ela. O convite do Senhor, então, é para que todos o adorem. Mas é outro aspecto interessante de Apocalipse 19, é um contraste. Se no Apocalipse 17, 18, descreveu a Babilônia como
aquela mulher vestida de vestes sensuais, de ostentação, de vaidade. No capítulo 19, a igreja do Senhor é descrita com vestes de pureza, vestes de santidade. A igreja é descrita vestida de linho finíssimo, puro, que são os atos de justiça da noiva. Há um contraste entre a Babilônia sensual e cheio de ostentação, para a igreja vestida de vestes puras, de santidade, do fruto de Deus, do fruto do Espírito, vestida de atos de justiça, aquilo que a gente faz em favor da justiça do reino, inclusive cooperando com pessoas que têm menos recursos e ajudando o carente, socorrendo o órfão e a viúva. São atos de justiça que vão nos vestindo da justiça de Deus, da graça de Deus. O texto fala que a noiva, ela está bem vestida. Nós temos uma veste espiritual, querido, e a gente veste, a nossa veste espiritual, ela é definida pelas nossas atitudes diárias, de amor ao Senhor, de amor ao próximo, de justiça do reino de Deus, de obediência ao Senhor. O texto então mostra essa noiva no versículo 8, foi permitido vestir linho finíssimo, resplandecente, puro, andando na luz de Deus, na santidade de Deus, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A Babilônia será destruída, mas a noiva de Cristo será chamada para as bodas do Cordeiro, para o casamento com Jesus. Os que são do Senhor estarão com Ele. E aqui está falando, óbvio, do momento da volta do Senhor, deste casamento com Jesus. Nós, os que são do Senhor, os que permanecerem em Jesus, vão ser chamados para essa grande festa. Mais um aspecto interessante do Apocalipse 19 é que o nosso amado apóstolo João, apesar de toda a revelação que ele já tinha, de ter caminhado com Jesus 3 anos e meio como discípulo, de ter uma vida, uma caminhada aproximadamente, aqui quando ele recebe a revelação de Apocalipse, ele já estava bem maduro, o apóstolo que, segundo a história, foi o único que não morreu martirizado, não morreu por causa do evangelho, mas estava aqui na ilha de Pátimos, ele estava aqui exilado como um prisioneiro nesta ilha, já com uma idade avançada. Ele comete um erro que vale a pena a gente perceber. Mesmo com toda a revelação e experiência do apóstolo João, ele é repreendido. E os irmãos perceberam que ele é repreendido 2 vezes no Apocalipse? Será que isso não tem a ver com você e comigo? Primeiro ele foi repreendido em Apocalipse 17, para não se admirar com a opulência da Babilônia, para não ficar fascinado com a Babilônia. Por que você está assim? Lembra? Ele foi repreendido. E agora no Apocalipse 19, versículo 10, incrível o apóstolo João cometer esse erro. No versículo 10 diz que ele se prostrou aos pés do anjo para adorá-lo. O João sabia que só o Senhor pode ser adorado, só o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, só o Senhor pode ser adorado. O João sabia disso. Os judeus não se prostram diante de nenhuma imagem, isso nunca mais ocorreu depois do cativeiro babilônico, e ele era, além de judeu, ele era apóstolo de Jesus, ele era alguém que tinha um conhecimento de Deus. Amado, isso aqui é um alerta para nós. Para mim, um dos defeitos da igreja brasileira mais graves, é que tudo nós transformamos em idolatria, inclusive ações de Deus, inclusive movimentos de Deus, vão perdendo o foco, o homem vai ficando no controle. Nós achamos que nós produzimos o movimento, a fama, atraímos pessoas, as motivações vão se corrompendo, nós idolatramos o número, nós pensamos no nosso nome, nós quebramos ética para poder encher a nossa igreja e esvaziar do outro. Isso é abominação, idolatria. Usamos às vezes os dons que Deus nos dá para atrair pessoas para nós, para exaltar a nós mesmos. Idolatria é um inimigo que eu e você teremos que lutar até o dia da volta do Senhor. João se prostra diante do anjo que falava com ele. Amado, ele se admira da Babilônia e agora se admira do anjo. Preste atenção, nem as coisas do mundo e nem os enviados de Deus
podem roubar a nossa atenção, a nossa adoração, a nossa afeição, que devem ser dadas exclusivamente a Yahvé. Nem o mundo e nem as pessoas que Deus usa, nem os movimentos que Deus permite, devem tirar o nosso foco de olhar e adorar somente ao Senhor Jesus, de conhecê-lo, de amá-lo, de servi-lo, porque é isso que mantém as nossas motivações puras, para que a glória seja toda do Senhor. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso, no final dos tempos, o dom mais importante que o Senhor está restaurando será o dom de discernimento. Nós devemos ter discernimento nos últimos dias, para não nos prostrarmos diante de pessoas, ou de anjos, ou de igrejas, no sentido de instituição. E qual foi a ordem que o apóstolo João ouviu? Será que não serve para mim e para você? Olha o que o anjo fala para ele: ser repreendido por um anjo, né? Penso que nós devemos aprender quando no versículo 10 o anjo disse: não faça isso, eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus. Parece fácil, simples. Eu só adoro a Deus. Quem entre nós aqui tem a coragem de falar: eu já caí nesse erro, de tirar o foco do Senhor e colocar numa pessoa, num ministério? Quem entre nós tem capacidade de discernir as idolatrias que surgem no nosso coração? Como Calvino disse, o coração do homem é um poço de idolatria. A tendência nossa, e o Brasil tem essa tendência no DNA, ou seja, nós estamos cheios de idólatras evangélicos no Brasil, e eu e você temos que lutar contra isso. Nós precisamos adorar a Jesus, amar a Jesus, ouvir o Senhor e dar a Ele toda a glória, e dar a Ele toda a honra, e não chamar a atenção das pessoas para nós mesmos. O anjo fala para João: olha, eu sou servo de Deus igual a você. Que coisa! E diz: adora a Deus, porque basta você sair um pouquinho, querido, que nós somos contaminados. Basta você errar um pouquinho o caminho, que você vai para longe. No começo você erra o caminho, você não está tão longe, mas depois se você errar um caminho na estrada, amado, fale para o Senhor corajosamente: Senhor, mostra as idolatrias do meu coração, idolatria de pessoas, de sentimentos, idolatria do meu eu, do meu ego, idolatria do controle, que a ansiedade é isso, é a idolatria do controle. Senhor, mostra, me ensina a adorar somente ao Senhor. E aí, em último lugar, a última colocação que queremos fazer, consideração do texto, é que a palavra que é dada ao apóstolo João é: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Versículo 10. O que João ouve é que a verdadeira profecia, uma palavra que também é distorcida demais no Brasil. Achamos que profecia é quando alguém chega para a gente e diz: olha, amanhã vai acontecer algo na tua vida. E às vezes tem mais adivinhação e misticismo nisso do que profecia. E aí, quando falamos isso, alguns logo se levantam: você não crê em profecia? Querido, eu creio em tudo que está na Bíblia. Mas a profecia distorcida é uma das maiores armas do diabo para nos afastar da verdadeira profecia, da palavra, do relacionamento verdadeiro com o Senhor. Qual é a verdadeira profecia? O anjo diz para João: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, a verdadeira profecia, ela aponta para Jesus. A verdadeira profecia é a própria palavra dada por Jesus, revelado e registrado nas Escrituras. A verdadeira profecia é a Bíblia, querido. Precisamos amar a palavra. A verdadeira profecia também, quando Deus usa alguém num dom profético, sempre vai apontar para a cruz, para a glória de Deus, para o reino de Deus. A verdadeira profecia sempre vai estar de acordo com a vida de Jesus, com a identidade de Jesus, com a natureza e o caráter de Jesus. A verdadeira profecia, se alguém te der uma palavra profética, e nós cremos nisso, vai sempre
está de acordo com o caráter e a natureza de Jesus. E vai sempre trazer glória e honra a Jesus, não ao profeta e nem à sua própria vontade. Julgar as profecias é ordem bíblica. A Bíblia diz: julgue toda profecia. Não é o profeta, mas se alguém te der uma palavra ou me der, oremos por essa palavra. Avaliemos com pessoas mais maduras e biblicamente. Vejamos se essa palavra, o Espírito Santo testifica e se ela está de acordo com a revelação de Jesus. E quando alguém te dá uma palavra, diga: não fala para ninguém, não fale para o pastor. Já tem um perigo nisso, porque a Bíblia diz que é para julgar. Nós temos que tomar muito cuidado. A falsa profecia, a Bíblia está nos alertando o tempo todo. Jesus alertou os seus discípulos e apóstolos o tempo inteiro, os falsos profetas, os falsos cristos, os falsos ensinos. E o apóstolo Paulo diz: e os homens correrão atrás deles. Que homens? É o ímpio? É o crente que vai ser enganado atrás dos bons pastores, às vezes até com a motivação certa, mas corrompido pelo engano do seu próprio coração, e percebendo que o que ele fala atrai pessoas e prende a eles usam dessa linguagem. Que a profecia verdadeira, que é a palavra de Deus, seja gravada em nosso coração. A verdadeira profecia é o testemunho de Jesus, é a glória de Jesus, é o caráter de Jesus, é a natureza de Jesus. Então, se alguém te dá uma palavra profética para você, tomar muito cuidado, porque tem muita gente que quer o teu mal, e você tem que tomar muito cuidado. Irmão, esse tipo de palavra que é dado no Brasil todo, em todo lugar, só serve para tornar a gente amargo, medroso, indiferente. Nós precisamos amar as pessoas, até aquelas que vão se levantar contra nós. Amar, perdoar. A verdadeira profecia vai nos fazer imitar Jesus em toda situação que enfrentamos. A verdadeira profecia vai nos lembrar de ser semelhante a Jesus na situação que nós estamos vivendo. O espírito da profecia verdadeira é o testemunho de Jesus. E concluindo, o texto fala aí, eu não vou comentar muito, do 11 ao 21, do céu aberto, e João vê o cavalo branco e o seu cavaleiro, que é o Senhor Jesus, vencendo a besta e vencendo o falso profeta. João tem uma visão parcial da vinda do Senhor, vencendo todos os males, vencendo o falso profeta. Alguns creem que o Senhor Jesus vai literalmente aparecer assim, no meio da batalha do Armagedon, lá no vale do Meguido, que nós falamos aqui, e enquanto há uma guerra tremenda entre as nações e contra Israel, o Senhor Jesus aparece, e ali as nações, os povos que rejeitaram o Senhor, serão ali destruídos diante da vinda do Senhor Jesus. O Apocalipse 19 nos mostra uma cena dolorosa, doída, de muitas pessoas mortas, as aves dos céus vindo e comendo aquelas carnes, uma cena dura. Mas a Bíblia, amado, ela não é um livro de romance, ela é um livro que revela o Senhor, a história da humanidade na ótica de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas. E nós sabemos que as guerras, a dureza do coração humano, o que gera é isso aqui, como nós já temos visto nas guerras localizadas. Tanta gente morta, tanta gente morrendo no mar Mediterrâneo até os dias de hoje, atravessando, tantas coisas ruins acontecendo. São cenas dramáticas que vão se avolumar a partir do momento que a volta do Senhor se aproxima, e o texto mostra aí já uma condenação sobre os inimigos do Senhor, mostrando que o falso profeta e a besta, no versículo 20, e os adoradores da sua imagem serão lançados no lago de fogo que queima com enxofre. O juízo de Deus sobre os inimigos dele e sobre os que seguiram a besta e as suas imagens, ou a imagem da besta. Vamos orar nessa manhã, que o Senhor nos ensine a adorá-lo e a todos os dias permitir que a palavra dele nos corrija, como o Senhor corrigiu o apóstolo João. Pai, obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais poderosa do que uma espada de 2 fios. Ela faz separação entre alma e espírito, juntas e medulas. Oramos nessa manhã para que o nível de discernimento espiritual aumente em nós, aumente na igreja brasileira, a qual o Senhor tem feito coisas tão maravilhosas em nossa nação. Oramos por discernimento espiritual nesses dias,
que as falsas profecias não nos distraiam da verdadeira profecia, que possamos estar nos enchendo da Tua palavra e também abertos a ouvir o Espírito Santo, que Ele fala conosco. Nós queremos orar nessa manhã, que o Senhor continue nos corrigindo e nos tornando cada dia adoradores que Te adorem em espírito e em verdade, vestidos dessas vestes espirituais de linho finíssimo, os atos de justiça, para que possamos estar preparados para o dia da vinda do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.